Olá, vamos começar mais uma aula aqui com o professor Luiz Carlos. Hoje, nossa sétima aula do sétimo ano. Então, hoje vamos partir para conjunto dos números racionais. Mas antes, sempre vamos fazer aquela correção da atividade da aula anterior, no caso aí a aula 6. Vamos ver hoje, né, algumas propriedades, revisar também uma parte de conjuntos que é importante para a gente entender o que podemos fazer em relação a esse conjunto dos números racionais. Um conjunto muito importante na matemática, por ele ter, além de todos os números inteiros, nós temos ainda as frações e também os números decimais, como também raízes exatas. Então, vamos lá para a nossa tela e começar a resolver aqui a questão aqui referente ao assunto novo, né? Números racionais. Tá aí. Como eu falei, né? Nossa aula de hoje é a nossa sétima aula. Vamos ver a correção e partir para esse conjunto dos números racionais, que é o conjunto Q. Nossa correção é referente a expressões, não, radiciação, que foi a nossa última aula. A parte de radiciação, a gente vai ver aqui, né, e resolver algumas questões da atividade anterior referente a essa parte aí que refere-se à radiciação. A primeira questão diz o seguinte: calcule o valor da raiz quadrada de 36. Então aqui, ó, eu tenho a raiz quadrada de 36. Para a gente calcular a raiz quadrada de um número, a gente vai precisar fazer a fatoração do número que está aqui dentro. Quem já sabe resolver direto, né, pode marcar a alternativa. Caso não lembre, tem que fazer isso aqui, ó, fatoração. Decompor aqui o 36 em fatores primos. Então, o primeiro fator primo que divide 36 é o número 2, porque 36 é par. 36 dividido por 2, o resultado que temos aqui é 18. 18 continua sendo par, dá para dividir novamente pelo fator primo 2. 18 dividido por 2, resultado 9. 9 não é número, não é mais número par. Então a gente vai dividir por 3. O próximo fator primo que divide 9 é 3. Então 9 dividido por 3 é igual a 3. E 3 só dá para dividir por 3, que é 1. Então aqui nós temos o seguinte: como se trata de uma raiz quadrada, esse agrupamento aqui, ó, vai ser de 2 em 2. Então 2 e 2 aqui dá um 2 ao quadrado. E um 3 e 3 dá um 3 ao quadrado. Então isso vai ficar assim: 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Lembrando que a raiz quadrada tem um 2 aqui, ó, que não é obrigatório aparecer, a gente vai eliminar com os expoentes
dos números 2 e 3. E assim a gente vai encontrar, eliminando a raiz, apenas o 2 que multiplica o 3. E 2 vezes 3, resultado 6. A nossa alternativa correta aqui é letra D. Então tá aí a questão 1 era apenas resolver essa raiz de 36 e marcar a nossa alternativa. Lembrando que eu deixei uma tabelinha lá na última aula e vocês podem muito bem usar, mas o certo é vocês trabalharem essa parte aí de cálculo e também fatorando, porque quando chegar nas séries mais aí para frente, oitavo e nono, já vai ter que saber mais um pouco de radiciação. Então vamos lá, voltando aqui para a nossa tela. Questão 2. Qual das raízes abaixo tem como resultado igual a 10? Tá, eu coloquei uma raiz de 36, já sabe que essa daí não é, né? Porque já foi a resposta da primeira questão, que é 6. Raiz de 49, raiz de 100, 64 e 81. Então, para a gente não se estender muito, essa questão 2, a raiz que corresponde aí à alternativa correta vai ser a raiz de 100. Como é que eu sei que a raiz de 100 é a resposta correta? Muito simples, né? Você tem aqui a raiz de 100, vamos fazer esse mesmo procedimento. Caso você não saiba, né, que a raiz de 100 é 10, você tem que fazer todo esse processo de fatoração. Que eu vou fazer aqui para vocês só para a gente saber e relembrar mais um pouco aí a fatoração. Então, 100 dividido por 2, 50. 50 dividido por 2, 25. 25 só dá para dividir por 5, que é igual a 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então veja que aqui, ó, eu tenho 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. Novamente tínhamos aqui dois números. Lembrando que pode aparecer mais fatores, né? Aqui está aparecendo apenas 2, mas isso pode ser bem mais, dependendo do tamanho do valor da raiz. No nono ano a gente vai ver raízes que não são exatas. Por enquanto a gente está trabalhando com raízes que são resultados exatos, e esses resultados exatos resultam num valor numérico natural ou inteiro, dependendo se for uma raiz que não seja quadrada. Uma raiz cúbica, por exemplo, né, o resultado pode ser um número inteiro negativo. Mas, por enquanto, a gente está trabalhando apenas com valores positivos, que é números naturais. Do mesmo modo aqui, ó, cancelo 2 com 2, que é o 2 daqui, ó, e vai sobrar 2 vezes 5. 2 vezes 5. 2 vezes 5, resultado 10. A alternativa correta, né, no caso aqui é 100, né? Letra C. A raiz de 100 é igual a 10. Aqui é como se eu estivesse fazendo o contrário da atividade anterior, né? Então, gente, essas foram as duas primeiras questões. Vamos partir agora para as próximas duas e últimas para a gente começar a nossa aula de hoje. Então, aqui, questão 3. A questão 3 já tem uma expressão que envolve, né,
radiciação. Então nós temos aqui raiz de 9, vou escrever aqui, ó, raiz de 9 mais 2 raiz de 4 mais raiz de 36. Então aqui é o seguinte, a raiz de 9, eu não vou fazer a fatoração, vou só resolver de acordo com o que a gente já sabe, né? A raiz de 9 é 3. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Mais, aqui eu tenho 2. Esse 2 está multiplicando o que está nessa raiz. Então vejamos aqui. Se eu tenho uma raiz quadrada de 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Porque 2 vezes 2 é 4. Também é uma maneira de vocês resolverem uma expressão. Claro que uma expressão a gente não vai estar resolvendo conta por conta. Aqui eu tenho raiz de 36. A raiz de 36 já foi feita na atividade 1. É igual a 6. Por quê? 6 vezes 6, 36. Vamos seguindo aqui. 3 mais 2 vezes 2, 4, mais o resultado 6. Somando aqui, né, nós temos 3 com 4, 7, 7 mais 6, o resultado é 13. Tá aí a raiz. O resultado dessas raízes aí representa o número 13. E a alternativa correta, letra A. Vamos para a quarta e última, né? Qual das raízes abaixo tem como resultado igual a 20? Vamos lá, vamos colocar aqui as alternativas. Aqui é mais ou menos no sentido da questão 2. Lá na questão 2 tinha a raiz de 10. Que, no caso, o valor 10 representava a raiz de 100, né? Já sabe que aqui já não dá, né? E agora vamos saber qual dessas raízes aí representa o 20. Pelo entender aí, né? O dobro de 10 é 20. Então dava para você pensar que a resposta certa era a letra A, 200, mas não é. A resposta correta aqui vai ser 400. Porque a gente vai ter que fazer uma fatoração. E lembrando a vocês que fatoração com radiciação não tem muito a ver com o dobro de valores, não, né? Dobro, triplo. Tem que ter esse cuidado aí. A raiz de 400. Vamos fatorar o número 400. 400 por 2, 200. 200 por 2 é 100. 100 por 2, 50. 50 por 2, 25. E aqui 25 só dá para dividir por 5. Que é 5. E 5 por 5, 1. Então aqui, ó, ficou o seguinte. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Duas vezes, novamente. E 5 ao quadrado. Então, veja que a nossa raiz de 400, ela vai resultar em 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Aqui, lembrando novamente que a raiz quadrada tem um 2, vai cancelar com todos os expoentes. Aqui apareceu 3 números, né? Veja aí que foi um pouquinho maior. 2 vezes 2
vezes 5. Chegamos a esse resultado, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. O aluno ia, no caso aqui, ele ia resolver uma por uma para ver o resultado que ia dar, né? No caso aí, ia fazer a fatoração. Claro que algumas aí não ia chegar no resultado, no caso 20. Só apenas a letra E, que é a resposta correta para essa questão aí. Então, espero que a atividade tenha ficado bem clara aí para vocês. E agora a gente vai partir para nossa aula de hoje, números racionais. O conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração, ele é um número racional. A expressão que representa esse conjunto é essa, conjunto de números racionais, é igual a P sobre Q, ou seja, é uma fração onde P pertence a Z, Z, no caso aí P é qualquer número, inclusive o zero, já o Q pertence a Z com uma restrição, que Q não pode ser zero, porque não existe uma divisão por zero, né? No caso aí seria uma indeterminação, porque não existe divisão por zero. Existe zero dividido por qualquer número, agora zero dividindo algum número não existe. Dá uma indeterminação aí na matemática. Esse conjunto Q, ele engloba o conjunto N, que está contido em Z, né? Que são os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Z já é um conjunto que se expande no sentido positivo, de 0 a mais, né, infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E vai também no sentido negativo, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Já o Q pega todos esses números aí. E também todas as frações. Porque N e Z pertence a Q, esse Q é todo número que pode ser escrito numa fração. Por quê? Porque Z, deixa eu colocar aqui o diagrama, né? Todo número natural e todo número inteiro pode ser escrito numa forma de uma fração. Então vejamos aqui, ó. Eu vou colocar aqui um exemplo aqui do zero. Vou botar aqui o conjunto N, né? O conjunto N é um conjunto dos números naturais. Começa no 0, aí vai para 1, 2, 3 e assim por diante. Porque esse conjunto pertence a Q? Esse Q representa todos os números que são representados dessa forma. Porque todo número natural ou inteiro, como queira, né, são frações de 1. Só que a gente não usa, né, esse 1 aqui, porque 1 é elemento neutro na divisão e na multiplicação. O mesmo acontece com o conjunto Z. Então, o que podemos falar em relação a todos os elementos que pertencem a Q? Todo número que pode ser escrito na forma de fração, vou colocar aqui em cima, né? Vou dar exemplos aqui. Uma fração 1 sobre 2 pertence, claro que ao conjunto Q, né? O Q é representado assim com essa barrinha, né? Ali não deu para colocar, mas lembrando, só para diferenciar que existem essas barrinhas ao lado, todos os conjuntos, inclusive o Z também. Outro valor aqui. Um número decimal. Eu vou colocar 0,5. Pertence a Q?
todos os números decimais pertencem a quê? Não só o 0,5. Se você for pegar o 0,5, o 0,5 nada mais é do que uma fração 5 dividido por 10. Ou seja, 5 décimos. Se a gente der uma simplificada aqui, ó, dividir por 5 e por 5 aqui, a gente vai encontrar 1 sobre 2. E veja que pertence aqui, ó, no início. Isso acontece com todos os números decimais que tenham uma dízima periódica. Essa parte de dízima periódica eu vou deixar para uma próxima oportunidade, porque é até uma parte aí importantíssima na matemática para algumas questões. Além dos números decimais e frações, todos os inteiros, como eu já falei, e ainda vou citar aqui ainda raízes que são exatas. Por exemplo, a raiz de 9, ela pertence a quê? Pode perguntar, mas a raiz de 9 ela pertence a quê? Ela pode ser escrita dessa forma? De fração, né? Pode sim, né? Por quê? A raiz de 9, não é que eu vou colocar um aqui abaixo e dizer que ela é uma fração, né? É porque o resultado aqui é igual a 3. E 3 é um número que pertence a quê? Porque ele é um número que está no conjunto dos naturais ou dos números inteiros. Então, gente, tenha cuidado porque tem casos de raízes que elas também pertencem a quê? Outros casos que vocês não viram ainda, que são as raízes não exatas, aí sim elas não pertencem a quê? Vai pertencer a outro conjunto maior que eu vou deixar aí para a gente falar depois, né? Prosseguindo aqui, né? Os números racionais que existe um valor chamado valor absoluto ou módulo de um número racional. É a distância entre a origem e o ponto que representa esse número. Exemplo. Então, o valor absoluto, então veja que representa a distância desse número à reta. Aqui tem dois números, 1/3 e menos 1/3. Veja que a distância entre eles para o zero é a mesma distância. Resumindo, os números com valor absoluto em módulo é sempre um valor positivo. Aqui tem exemplos. 1 sobre 2, deu para colocar a fração no modo mais conhecido, né? 1 sobre 2 é igual, o módulo é igual a menos 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre 2. E aí é só para ver que os valores positivos e negativos resulta sempre em um valor absoluto do número. No caso aí, 3/5 igual a menos 3/5, vai ser igual a 3/5. 2,5 em módulo, toda vez que vem essa barrinha aí, que é a representação de módulo, o resultado será sempre positivo no final. Veja aí também que menos 2,5 é igual a 2,5. Então, esse é chamado valor absoluto. Isso futuramente tem muitas utilidades. Prosseguindo aqui, né? Agora só temos a nossa atividade, né? Atividade 7, que eu vou deixar para vocês sobre o nosso assunto de hoje. Então, voltando aqui à atividade, em forma de problemas, porque números decimais, você viu que números decimais pertencem ao conjunto Q. Então, fácil ler a questão e responda aí, né? Rafael foi ao supermercado e comprou uma lata de ervilha por R$ 1,20, um pacote de macarrão por R$ 3,20 e um chocolate por R$ 1,75. Pergunta aí quanto ele gastou. Aí você vai ter uma soma de
valores decimais. E resulta aí uma das alternativas. Qual é o aumento da temperatura quando ela passa de mais 11,8 graus para mais 23,5 graus? Também aí, né? Aí vocês já vão pensar um pouquinho o que representa esse aumento de 11,8 para 23,5. Se é uma soma, subtração, outra operação qualquer. E a alternativa correta também está aí. Estou sempre colocando 4 questões para ficar uma quantidade boa para você resolver, né? Qual o valor da expressão? Tá aí, uma expressão com módulo. Lembrando que o número fica positivo apenas dentro do módulo. Veja aí, né? Módulo de 7 já sabe que vai ser um valor positivo, menos aí o módulo de 5. E tem uma relação de sinal para fazer depois aí. E vocês vão anotar a alternativa correta aí em relação a módulo. E a quarta e última, né, uma representação aqui de reta para vocês aí responderem de acordo com a posição do x e do y que eles estão representando aí na reta. Quais são os números que eles estão representando? É localizar, né? E marcar a alternativa correta. Então, gente, essa era a nossa aula de hoje. Espero que tenha compreendido aí, né? E aí, até a nossa próxima aula. Agora eu vou ficar um pouco aí, né? Online, até acabar o nosso horário da nossa aula de hoje. Então, até a próxima.